Uma boa tarde, meus queridos. Eu sou a Daniela Alves, internacionalista. Estamos começando hoje, nesta sexta-feira, mais um Polity Queens, junto aqui com as demais queens, Daisy Chiocari, Juliana Fratini também aqui conosco, não é, para a gente debater os temas aqui da semana. Não tem como a gente fugir disso, não é, meninas? São temas que, claro, estão incomodando a nós, a vocês, a todo o Brasil, e a gente vai falar de cada um desses temas. E hoje nós também teremos o Vira Casaca e a Daisy, não é, também vai pagar aqui o desafio dela, não é, Daisy? Nós estamos curiosos, viu? Para saber aí que o pessoal escolheu a sua rotina. Vamos saber mais da rotina da Daisy, né? Tô curiosa, tô bastante curiosa, assim como vocês, não é verdade? Bom, uma boa tarde e já vamos começar com as hard news, não é? Solta a vinheta, pessoal. Voltamos agora com as hard news. Bom, meninas, não tem como a gente deixar de falar, né, da indicação do Flávio Dino. E claro, a gente vai aprofundar um pouco mais, porque tem aí algumas questões. Caso, né, ele realmente passe por toda a sabatina, que a gente sabe, né, que é muito provável que isso aconteça, mas lembrando, né, com a ajuda de vocês, eu e o Marcelo Suano estaremos lá em Brasília para sabatinar cada um dos senadores, não é? E aqui até a sugestão da própria Juliana, não é? Enviar a sugestão de vocês e nossas também de perguntas lá para a sabatina. Então, não deixem aqui de apoiar, não é? Com o Pix da Pavivil, que é pavinato com 2 T's, @outlook.com. A Mafê já vai colocar aqui para vocês na tela, tá bom? Vamos voltar aqui para as hard news. Bom, nós temos a indicação do Flávio Dino. Como fica, meninas, essa questão? Caso ele assuma como ministro do STF, ele vai se retirar, por exemplo, dos julgamentos, né, relacionado ao Bolsonaro, né, questões relacionadas a 8 de janeiro? Como vai ficar isso, Daisy? Dani, Ju, eu acho que essa é uma questão, os analistas eles estão bem divididos, né, gurias? Tem aqueles que dizem que ele deveria se afastar, né, aqueles que estão falando que não deveria, né? Se tu for, a gente tem um ponto aqui no Brasil que é muito curioso, né, mas a Constituição e a própria lei, elas são alvo de interpretação, né, e é uma margem muito ampla de interpretação. Então, assim, tem uma parte que diz que ele deveria, né? Porque o Dino deu algumas declarações falando que o Bolsonaro era genocida, até num sentido de revanchismo. Os analistas que defendem que ele deveria continuar no julgamento, eles falam que eles são opositores políticos e não inimigos. E não existe, de acordo com a Constituição, não existe nenhum grau de parentesco, então, ok, o Dino tem que continuar, né? Porque a Constituição diz que tu pede afastamento com um grau de parentesco, ou se tu tem algum interesse em alguma herança, alguma coisa assim. Aqueles que falam que ele não deveria, que ele deveria continuar no julgamento, que ele não deveria, aliás, falam, parece Vira Casaca isso. Os que falam que ele não deveria é justamente por essas questões de discurso do ódio aí. Eu acho que se a gente for olhar a lei como ela está, e com essa alta interpretação que ela possibilita, o Dino vai continuar. Não vai ter essa coisa de suspeição. Tem que se saber, porque o Dino ele tem ciclos muito bem definidos na vida pública dele. Então, quando ele foi juiz federal, ele foi juiz federal. Quando ele foi governador do Maranhão, foi governador do Maranhão. Agora, como ministro da Justiça, ok. Eu acho que a grande pergunta é como que vai ser a postura dele no STF, principalmente no julgamento do Bolsonaro. Ele vai ter um julgamento também em relação ao Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações. Se ele vai conseguir deixar essa lacração que ele tem feito frente ao Ministério da Justiça e vai assumir a postura de um ministro do STF, ou se ele vai continuar com esse sentimento de revanchismo que é próprio de cada governo. Mas eu acho que se afastar, ele não vai se afastar, embora alguns poucos digam que sim. Eu acho que os advogados do Bolsonaro até vão usar esse subterfúgio de, tem discurso aí dele falando que o Bolsonaro é genocida, então ele tem que se afastar. Mas eu acho que isso não vai pegar, a menos que houvesse uma grande pressão da sociedade e o STF se sentisse um pouco assustado com isso. Mas eu acho que o Dino vai pegar todos os casos. E aí a população tem que ficar atenta,
para a postura dele. O mesmo julgamento de Bolsonaro tem que ser o mesmo julgamento do Juscelino, né? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Sem dúvida. Ju, como é que você vê essa situação da possibilidade ou não de afastamento do Flávio Dino, caso ele venha se tornar ministro do STF com relação a esses julgamentos? Acredito que ele não vai se afastar. Não Não vai se afastar e acabou. Agora, o ponto mais importante é sobre os julgamentos de 8 de janeiro, né? Isso. Uma vez que ele já era ministro da Justiça e teve toda uma conversa sobre ele ter recebido ou não informação a respeito dos manifestantes. Depois da morte de um manifestante na Papuda. Então, isso é muito complexo. Os que defendem o Dino, ele foi juiz de 1994 a 2006. Os que defendem ele dizem que enquanto ele foi juiz, ele foi imparcial, racional. Né? Então é isso que a gente está ponderando aqui. Qual foi o período? Foi 94 a 2006, se eu não me engano. Tá? Então espera-se que essa mesma racionalidade enquanto juiz volte agora. Mas olha só que interessante, que busca ele faz parte do problema. Exato. Esse é o problema. Tudo bem. Ele fazer mas porque essa questão, vão acreditar em racionalidade, sendo que como ministro também não atuou com racionalidade, não é verdade? Não só nos episódios polêmicos, como, por exemplo, a dama do tráfico, não é sendo recebida, aliás, mais do que recebida, né, porque ela foi paga para estar lá, teve tudo pago. Então, e além disso, toda a lacração. Então, enquanto ministro, ele já não demonstrou, não é, essa firmeza ou posicionamentos institucionais, não é, ser uma pessoa que entende, por exemplo, qual é a função de um ministro e se portar tal qual um ministro. Não é? Essa é a questão. Então, quando avaliam dessa possibilidade, eu vejo que é como, por exemplo, acreditar na diversidade num governo Lula, sabe? Ele tem tenacidade, né? Ele é uma pessoa muito tranquila. Quem? Até o Dino. Eu acho que ele é uma pessoa com tenacidade. Mas que tenacidade? Como assim? Não, ele se exalta. É uma figura. Vocês acham que ele se exalta? Nossa, olha, eu acho assim, ó. Eu acho que ele se exalta. Não, o Dino, ele tem características. Eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês duas. Assim, ele pode ter qualidades, mas tenacidade não é uma. Eu acho, né? Às vezes eu fico me perguntando se como ministro da Justiça, e eu fui muito crítica, sempre falei, olha, eu acho que o ministro da Justiça não tem que dar essas coletivas, principalmente em operações da polícia, né, tem que ter um perfil mais discreto, mas às vezes eu fico me perguntando se dentro desse jogo político não foi esse o papel que deram a ele, né, de ir para frente, de ir para cima. A gente até teve um convidado aqui, o André César, cientista político, que falou que às vezes havia esse entendimento também, o entendimento dele de que esse era o papel do Dino. Agora, como ministro do STF, aí não. Sabe? E ok, é um perfil do STF hoje, tanto é que o STF é um dos maiores inimigos da população, né? Teve uma pesquisa da GV que falou que 61% dos brasileiros não confiam na justiça, muito em detrimento do STF. Agora, o Dino... tenacidade, não, ele é aquele ministro que vai para cima, ele é combativo, ele tem esse movimento histriônico da política. Total. Isso é muito característica dele. Ele tem movimento histriônico? Total. O quê? Mas é isso que incomoda o núcleo duro do PT, entre outras coisas. O fato dele não ser um PT raiz, mas o fato da lacração, dele chegar em comissão do Congresso Nacional e lacrar para cima de congressista, que é uma coisa que ele não pode fazer na sabatina, né? Pois então, que é uma das grandes perguntas. Será que ele vai conseguir se aguentar? Então, mas eu acredito que ele não vai fazer nada disso. Não, onde que tu tirou o Dino assim? Não, é a lembrança que eu tenho dele, de todas as vezes que eu vi. A gente não tá vendo os mesmos jornais. Temos momentos diferentes. Canais diferentes, né? Canais diferentes. Porque eu tô falando realmente do que eu lembro. Eu sei que ele é brincalhão, que ele fala umas coisas assim, que é o que vocês estão falando de lacrar, né? Que eu até comentei também que eu acho que tem esse aspecto de lacração, mas para mim não é uma pessoa que atemoriza, é isso que eu quero dizer. Agora, ele faz parte, eu vejo mais a situação dele
como uma peça no jogo político que está sendo retirada para pavimentar o caminho para outros candidatos de esquerda. É isso que eu vejo nessa movimentação. Mas então, sendo os candidatos, conforme a gente conversou na segunda-feira dessa semana, o Haddad para o futuro e a Janja. É isso. Cara, estão tirando o Dino do jogo para pavimentar para o Haddad. O Haddad no Ministério da Fazenda já é uma jogada intencional com a finalidade de fazer com que a economia cresça. Essa é a proposta do governo, tá? Fazer com que a economia cresça, que a inflação baixe, que as pessoas voltem a comer picanha e, com isso, terem mais assim, sentimento de que a vida melhorou, de melhora da qualidade de vida e já pavimentar o caminho para o Haddad. Esse é um lado. Agora, o outro lado é a Janja, que é uma extensão do esposo e vai na onda da pauta feminina, né? Na pauta contemporânea sobre mulheres na política. Então, foi essa a tirada do Dino, porque o Dino, dentro da esquerda, entre a centro-esquerda moderada, né? Não é essa esquerda do PT. Ele é respeitado, esse é o ponto, né? Ele poderia ser um candidato demandado para disputar as eleições, já foi tirado do jogo, é isso. Toda vez que a Ju relembra o nome da Janja para candidata, sabe que eu deletei ela da minha análise, assim, é um negócio personal, eu não consigo considerar a Janja. Nossa, gente, para mim isso é tão evidente. Também não. Nossa, eu não vejo que a estratégia é retirar o Dino do jogo político. Muito contrário, é para reforçar o jogo político. Nós estamos vendo uma politização cada vez maior do STF. Então, você colocar o Dino dentro do STF é sim fortalecer a estratégia de tomada do poder dos atuais governantes. Eu não vou colocar isso só dentro da conta do Lula, tá? Mas de todos aqueles que estão agora se beneficiando do poder, além de todas as viagens e luxos que acabam retirando ali do próprio governo, né? Então eu vejo sim como uma estratégia de fortalecer e mais do que isso, de massacrar ainda mais aqueles que se colocam como oposição. Porque sim, o STF está sendo utilizado como uma arma, não é, para cada vez mais deixar as pessoas com medo, não é, com medo de falar, com medo de colocar a sua opinião. Cada vez mais pessoas se calam. Por quê? Porque, óbvio, né? As pessoas, elas precisam sobreviver, elas precisam trabalhar, e elas veem que qualquer opinião delas agora, né, por mais que não seja radical, nada disso, você só quer colocar a sua opinião e mostrar ali que você quer se contrapor a determinadas ações, a determinadas decisões. Mas as pessoas estão ficando cada vez com medo maior e se calando mais também. Eu acho que tem um outro ponto também, assim, gurias. A gente teve, desde a abertura democrática, né, 85 para cá, 2 processos de impeachment, né? Isso é uma quebra na democracia, né? E é uma quebra muito forte. Então, e aí, coincidentemente, ao mesmo tempo, a gente teve esse protagonismo do STF e essa indicação que tira a impessoalidade, né? Então, as indicações do STF, elas estão muito pessoais, porque também os presidentes da República têm medo do processo de impeachment, né? Porque isso ficou banalizado, né? Agora qualquer coisa é impeachment. Então, tu acaba colocando os seus amigos lá, que já é uma característica da história brasileira, né? Os amigos do rei. Mas isso tem ficado mais evidenciado justamente por causa dessa quebra na confiança democrática no sistema. Então, assim, todo o sistema ele está fragilizado. Aí acaba acontecendo esse tipo de indicação que não é só uma prerrogativa do Lula, né? Então, a gente já viu outros presidentes colocando amigos lá dentro e não respeitando indicações de ministros. Então, é uma consequência do sistema que nós vivemos. Aliás, o Pacheco já divulgou que vai pautar lá para 2024, não é, essa questão dos mandatos no STF, não é? Vocês acham que ele vai pautar mesmo em 2024 ou que ele já aceitou que o sistema é assim, então vai postergar mais esse debate até o povo esquecer? Cara, olha, eu acredito que vai postergar. Ano que vem é ano eleitoral. Não vai comprar briga com o STF. Acho que vai
vai dar um passo para trás, assim, e ele está ali trabalhando para a recondução do Alcolumbre, né, que é virou um aliado político dele. Então, eu acho que se as coisas transcorrerem do jeito que ele quer, deixa essa pauta para depois, não vai pegar essa briga com a STF. Imagina no ano eleitoral o que pode acontecer. No ano eleitoral, eles estão preocupados em eleger e reeleger as suas bases, né? Então, acho que qualquer discussão que fique para 2024, ela vai ser altamente prejudicada. E aí, posso fazer Claro. uma pergunta para vocês? O que vai ser pauta do ano que vem nas Eleição. municipais? Nas municipais, Ah. qual o assunto? Não tem assunto. Vai falar ser o guerra quê? cultural, de novo. Gente, Na verdade, nunca se debatem a cidade, nunca se decepção. debate a cidade nas eleições, nunca. Eu participei, vocês participaram já de várias campanhas, a gente já participou de planos de governo, né? Nós ali tínhamos, né, e temos essa vontade e esse foco em debater cidade. Mas, quando a gente analisa, quem fica, né, para um segundo turno, por exemplo, ou quem vence, são aqueles que, na verdade, ficaram em choques. Não é? Aquele é muito pior, sabe? Então, eu não é que tenho aqui a máquina na mão ou o maior volume de financiamento público, não é? Contra aquele outro candidato opositor. O que tem? Você não tem debate da cidade, você não tem nada disso, você tem só aquelas. Não vou colocar nem xingamento, não é? Mas isso que vocês falaram, então, a questão cultural batendo muito forte, como se isso, né, fosse impactar. Aí depois a gente reclama, buraco na rua, não tem ônibus, não sei o quê. Por quê? Porque não focou em estar ali preocupado com o que acontece na cidade realmente, né? Então, olha, Ju, eu tô que nem você, viu? Sem esperança, não é? Mas o que palavras de esperança. Quais são as palavras de esperança aqui que nós podemos mandar? Porque a situação está péssima. A gente até uns meses atrás, né, 6 meses atrás, discutíamos sobre realinhamento de ideias, né? Até no campo da comunicação, que a gente estava fazendo um realinhamento aqui. Tanto é que muitos jornalistas foram dispensados dos seus veículos tradicionais de atuação e junto a isso, um debate extenso sobre censura, sobre o que pode falar ou não, ainda com essa informação que a Deise trouxe agora, né, novamente, que o STF e as instituições judiciárias não ganham a confiança da população. Então, o que a população vai querer, o que vai aceitar? Realmente, olha, eu não me lembro de um outro momento, não sei se eu estou mais espertinha, eu estou mais burrinha, mas de outro momento em que a coisa estivesse tão ruim, com tanta falta de perspectiva eleitoral, de mudança, sabe? Não sei. Eu acho que a gente tem um sistema político, assim, o primeiro ano é aquele ano que a gente chama de lua de mel, né? Não existiu, né? Esse ano não existiu com esse governo. Então, assim, foram aprovadas poucas medidas do executivo, por uma inabilidade política, seja lá o que for, pela mudança na configuração partidária, mas aí ano que vem é ano de eleição. O ano seguinte, 2025, só vai se falar em 2026. Acabou. Na verdade, a gente vive sempre debatendo eleição, né? No fim é isso. Mas assim, no próprio Congresso, acho muito difícil ser feita alguma coisa. Então, eu não vejo com muita perspectiva, a menos que esse governo, que o Haddad consiga tirar a bala de prata e fazer a economia desandar, aí eu acho que o Lula pode chegar com potencial força para 2026 ou eleger um sucessor que seja o Dino, Haddad ou até a Janja, né? Não duvido nada nessa economia andar. Mas eu não vejo essa ida do Dino para a STF como tirar ele de uma possibilidade de candidatura para a presidência. Eu não acho que seja isso. Eu acho que é uma forma de blindar ele no STF, fazer os rearranjos ali no Ministério da Justiça, porque o Centrão continua em cima,
e aí testar nomes. Agora, hoje, eu acho que o nome dele para 2026, se não for o Lula, hoje é ele e Haddad, né? O Rui Costa tenta surfar ali por fora, não consegue. Então, mas ele já vem faz tempo, o Ele Dino. o Dino, com um nome potencial, né? Até se o presidente Lula continuasse preso, seria um nome escolhido pela esquerda Mas para sabe que disputar a eleição. Seria o Dino. o que você comentou agora, Ju, Possivelmente. agora eu entendi porque o Lula não se incomodou de indicar o Dino para o STF. Agora eu entendi. Porque você acabou de dizer o seguinte, né, há pouco tempo agora, é que o Dino, ele é respeitado pela centro-esquerda. Então, ele é um nome forte pela centro-esquerda. Ou seja, o povo vai gritar, não é? Essa minha base vai gritar agora, mas depois esquece. Depois esquece. Por quê? Porque a base dele não está indignada com o Dino indo para o STF. Essa é a grande questão. E aí teria que ter também uma mobilização Peraí, coerente da direita. A base de quem? Do Lula? A base do Lula. A base do Lula, sempre esquerda. Então não, mas não está se votando, Então, não. exatamente. Não está. Então, Só os movimentos sociais, né? Mas não, Só mas os movimentos sociais não estão se importando por ser o Dino. Não. Estão se importando porque queriam uma mulher negra. Exatamente. Já a direita, no nosso caso, que é, nós não queremos o Dino. Nós não nos importamos, por exemplo, se fosse uma mulher negra, ok, tá preparada. Então, isso é muito engraçado. Se fosse uma mulher negra, a direita teria aceitado muito mais do que o Dino. Isso. E para a esquerda aceita muito mais o Dino, em alguns sentidos, e menos as mulheres negras. Pois é. Que não são, quando não são dos movimentos que defendem as mulheres negras. Mas agora eu entendi, sinceramente, porque ainda, poxa, toda essa mobilização é porque é a direita que está mobilizada contra o Dino. Portanto, ele se sente confortável, não é, em manter o Dino enquanto indicado para o STF, realizar os arranjos ali, porque na verdade o que toma conta ali do Congresso é o Centrão, a verdade é essa. Não é? Você tem um ou outro, não é, que ainda a gente pode colocar sendo de direita, de verdade, tá? Que tem o posicionamento claro e objetivo para a população de forma transparente. Então, é esses que nós consideramos como direita, mas tem sim. Então, óbvio que a esquerda não vai chegar lá na sabatina e vai querer realmente votar contra. Não vai querer votar contra. Por quê? Porque todos eles, no fim do dia, apoiam e gostam do Dino. Mas somos nós da direita que, na verdade, não queremos ele lá. Agora, mas se a esquerda estivesse pressionando não Dino, com certeza subiria uma mulher negra para o STF. Exatamente. Mas mesmo os grupos, né, da sociedade civil organizada que subsidiaram toda a Frente Ampla, conforme a gente começou a conversa no programa passado, vejam só, as mulheres foram as principais responsáveis por eleger a Frente Ampla. Se vocês forem pegar as pesquisas de opinião, Lula tem um amplo apoio feminino. As mulheres criaram o Ele Não em 2019, 20, já nem sei mais, 2018, né? Acho que foi no momento da campanha. Criaram o Ele Não contra Bolsonaro. Foram uma sucessão de eventos e movimentos de mulheres em prol da esquerda e tudo mais. E agora, a maior parte das mulheres está viúva da própria Frente Ampla. Está viúva, é verdade. Viúva. Tem que ver como que isso vai respingar nas eleições municipais, né, do ano que vem. Essa falta de representatividade e esse discurso que não deu certo do Lula, né? A gente sabe que campanha eleitoral ela é feita para vencer, não para governar, mas nesse governo tem um abismo aí no meio, né? Tem que ver se isso vai respingar para o ano que vem ou se não virar uma campanha eleitoral marqueteira e vai apagar a memória das pessoas, como a gente vê acontecendo e acontecendo muito na política, né? Olhando hoje, se fôssemos um país sério, essa falta de representatividade no governo teria respingos na eleição do ano que vem, né? Mas aí
Até lá, aqui é Brasil, né? Não dá para mudar tudo. Que é Brasil. Vamos ver, é que a gente ainda não tem dimensão do estrago que foi feito, né? A partir desse resultado da escolha do Dino e não de nenhuma mulher da lista tríplice que a própria esquerda elaborou. Então a gente não sabe como é que esses movimentos vão reagir no futuro, mas é ainda um sentimento de grande frustração, é uma grande ressaca de um trabalho, é o trabalho de Sísifo. A mulherada levou a pedra para o alto, quando chegou no alto, a pedra rolou para o outro lado. É muito triste isso. É igual como se vocês estivessem apoiando determinado candidato e vocês descobrem uma série de questões que incomodam. O candidato passa a não valorizar aquilo que o núcleo fez para ajudá-lo. A questão da diversidade, por exemplo, Ju, para a direita não é o ponto, né? Para a direita é sempre valorizar o esforço de cada um, a questão da meritocracia, enfim, todos esses pontos, né? Para a direita é isso. Só que quando a gente olha, vai ver, bom, quais foram as promessas, não é? Todos aqueles que apoiaram Lula foi nessa promessa da diversidade. E aí, como a gente até abordou no último programa, foi a direita que elegeu o maior número de negros e mulheres. Né? Ao final, sim, quando você vê que essa pauta da diversidade ela acaba florescendo muito mais na direita, mesmo sem ela colocar isso como uma prioridade, porque o foco dela é o foco do resultado, é o foco do esforço, não é? Floresceu muito mais do que a esquerda, não é? Que se deixou levar pela narrativa. Então, é porque isso tem uma explicação da ciência política mesmo, de sistemas. O sistema eleitoral, ele possibilita que os candidatos que sejam de direita, que foi o espectro que mais cresceu nos últimos anos, tenham mais flexibilidade. Os novos candidatos, né? Então, para você ingressar em partidos de esquerda, centro-esquerda, para pleitear uma candidatura, nossa, você tem que passar por processos longos, e você nem sabe se você vai ter ou não uma legenda para poder competir. Agora, pelos partidos de direita, existe uma maior flexibilidade. Então, novos candidatos, pessoas que querem ingressar para a política, têm procurado também, estrategicamente, mais partidos de direita por isso. Nossa. Legal. Olha só. Bom, gente, mas eu tenho agora um recadinho do Manolo para vocês. Fiquem aí e escutem. Oi pessoal, que bom estar aqui, poder falar com vocês e principalmente poder falar do mineral da vida, que é o magnésio quelato. Ele que é tão importante para a saúde humana, para o corpo humano. Você sabe que o magnésio, ele provoca mais de 300 reações no nosso organismo? Ele vai melhorar a sua saúde mental, você que sofre com ansiedade, com estresse, com cansaço, fadiga, sem energia, sem disposição, use o magnésio. Ele é um grande condutor, ele vai nutrir o seu cérebro. Ele é importante também para quem sofre diretamente com insônia. Você dorme bem à noite e tem energia durante o dia. Além de tudo isso, eu gosto muito desse mineral porque ele melhora a circulação sanguínea. Você que sofre com inchaço, formigamento, má circulação, use o mineral da vida. Ele cuida da saúde do coração, sem contar os benefícios para a dor. Tem muita gente que estava travado, com muita dificuldade para caminhar, muita dificuldade para subir escada. Quando começou a usar o magnésio, a vida mudou. Ele trabalha esse processo inflamatório, ele alivia a dor e ele é muito importante para melhorar o fortalecimento dos ossos, da musculatura, tendões e ligamento. Magnésio quelato. E olha, queridos, eu preparei uma promoção muito legal, vocês vão gostar muito, porque o nosso magnésio você não precisa gastar nada agora. Eu faço na confiança, você vai começar a pagar só o ano que vem, no carnezinho, no carnezinho. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, você vai comprar o magnésio com um desconto espetacular, de laboratório. Você vai comprar o magnésio com preço de laboratório e vai ganhar o Melaton.
você toma antes de dormir, você vai ter uma noite de sono profunda. Ligue e aproveite, o telefone está aqui na tela. Magnésio, desconto de laboratório para começar a pagar em 2024, dia 15 de janeiro. Você começa a pagar parcelinha pequenininha. Não perca tempo. Coloque saúde na sua vida e na vida dos seus, das pessoas que você ama, que você gosta. Tá aqui um presente espetacular de Natal. Ligue agora mesmo e aproveite. Tem brinde, tem promoção e tem prazo de pagamento. Só não compra quem não quer. Abraço. Olha que maravilha, hein, gente? Não se esqueçam, ligue no 0800 591 7757. Garanta agora o magnésio quelato da Joy e ganhe um brinde incrível e pague só em janeiro. Não se esqueça, ligue 0800 591 7757. De novo, 0800 591 7757. É isso aí, gente. Olha só, o programa tá quase acabando, hein, meninas? Olha, Pois a gente é. foi surfando aqui nos temas, nem vimos a hora passar, não é? E agora nós temos o Política em Ação com a Deise, não é verdade? Gente, como é que é? Tem o VT aí da rotina da Deise. Deise, se você quer Roda falar a vinheta um pouquinho, primeiro. só rolar. Roda a vinheta primeiro. roda a vinheta, vamos lá. Bom, então, gurias, para quem não lembra, eu perdi lá o Uno Político, né, o de bater na mesa lá. Maravilhoso esse jogo, eu adorei. Eu adorei também, eu me fazia toda semana, contanto que eu não perca mais, né? Eu fiz o jogo jurando que a Ju ia perder, e chegou uma hora do jogo que a Ju tava assim na cadeira e eu aqui, né? Bom, eu vou ganhar, né? Mas perdi. A culpa é que eu não enxergo. Mas aí o chat aqui do Político Queens escolheu uma prenda para eu pagar e o pessoal escolheu para mostrar um pouco de como é a minha rotina. Aí eu tentei fazer um vídeo ali, a gente vai mostrar para vocês, depois eu explico um pouquinho assim, mas Gabriel Maffei, solta aí o vídeo. Oi, gente, bom dia. Então, como eu perdi o desafio, vou mostrar para vocês aqui como que é o meu dia. Eu acordo entre 5 e 5 e meia porque eu treino, né? Então, antes das 8 horas eu tenho que estar com tudo pronto. Agora tá amanhecendo super cedo, eu sei todas as estações do ano, quando amanhece cedo, tarde. Então eu acordo, aí eu venho aqui tomar um chimarrão, dou uma olhada para ver como que tá o tempo. Aí eu vou ali pra rua, corro uma média de 10 quilômetros e depois eu vou pra natação. Então todo dia é essa rotina, assim. Hoje o tempo tá super bom, então vamos lá correr. Aí assim, né, gente, não são nem 9 da manhã e eu já corri 10 quilômetros, nadei 2 e passei com a cachorrinha, né. Agora que eu vou tomar meus suplementos que o Rodolfo Maris me deu, da Black School. E aí hoje eu tenho 2 reuniões fora, tem a entrevista com o UOL, com a Band News, tem que escrever um artigo, tem aula, né? Então é muito difícil. Agora começa o dia e vamos até umas 18h30 mais ou menos, que daí é quando eu vou para aula, né? Oi, gente. Hoje o dia enrolou todo aqui, então eu vou dar entrevista para a Band News aqui no Pavinato e depois eu tenho que dar uma aula. Mas é isso, tem vezes que a gente vai adaptando no meio do caminho, vai todo mundo ajudando, uma Fê, as gurias aqui, e não tem jeito não, né? Juliana, fala pro pessoal do Político Queens como eu sou boa aluna há 6 anos. Excelente aluna, não falta, não deixe de fazer os treinos, mas reclama um pouquinho. Toda sexta-feira a gente briga. Toda sexta-feira tem um atrito, a gente acha que vai quebrar essa nossa parceria, mas a gente supera. A gente supera, a gente tá 6 anos juntos, se não fosse esse cara eu não tava praticando esporte ainda, apesar da gente brigar de vez em quando. O que você faz de sexta?
Eu reclamo? Ai, amor! Ai, não! Ah, não, Juliana, tá quente, não! Ah, tá batido, não vou fazer essa aula, não. Olha atrás do vaso. Ah! Pelo amor de Deus! Esse é o dia comum, José? É o dia que você vai pra China. Estamos aqui, fazendo a despedida. Gostei. Então, a Ju tá perguntando aqui se o Klaus é do triatlon também. Eu vou explicar um pouquinho o vídeo. Assim, óbvio, né, a gente trabalha com política, tudo, mas o esporte ele é muito presente na minha vida. Eu contei uma vez para Dani, até, a gente estava lá na Jovem Pan. Eu sempre pratiquei muito esporte, mas no período da pandemia eu perdi o movimento da perna esquerda e do braço esquerdo. Cheguei a usar a cadeira de rodas e para mim foi muito difícil porque eu amo esporte, Foi né? por conta da Covid? Não, foi... exagerei no esporte Tá. e aí me machuquei a coluna e comecei a mascarar com remédio. Aí não queria parar de treinar, não queria parar, sentia dor na coluna, remédio. Chegou uma hora que eu perdi o movimento de todo o lado esquerdo. E foi um período muito difícil. Aí o Juliano, que vocês viram ali, o Juliano trabalha com a seleção feminina de vôlei. Ele entrou e disse, nós vamos te levantar. Os médicos queriam operar e ele falou, não, nós vamos levantar. E eu, assim, é um negócio muito louco, porque com tudo que existe na minha vida, eu paro 3 vezes por semana, eu saio correndo de onde eu tô e eu vou para ter aula com o Juliano, porque o Juliano literalmente me levantou da cadeira de rodas. Que legal. Então, por isso que o esporte é tão presente na minha vida. Primeiro, porque eu amo. Segundo, porque se eu parar de me movimentar ou se eu engordar muito, eu começo a perder de novo o movimento. Nossa. Porque pinça a coluna, é um monte de... essas explicações de médico, assim. Então, nesse vídeo, assim, quando eu fui gravar, eu disse, nossa, é muito esporte. Mas é porque, assim, o esporte me machucou, mas hoje eu preciso dele para continuar em pé. Então é por isso que você sempre fala, preciso emagrecer tanto, porque a gente fica aqui, meu Deus, que a Daisy tá completamente louca. Não, mas é por causa disso, porque senão eu começo a a coluna. coluna. Tem uma explicação. E eu sempre fui envolvida com esporte, assim, e aí no fim a minha vida toda gira em torno disso, sabe? Eu acordo, vou treinar, e aí tem o Juliano no meio do dia, e aí tem as provas no final de semana, e aí, óbvio, né, que tem o trabalho, mas é uma parte também muito gostosa, assim, da minha vida. Eu sempre falo, assim, e aí quando eu perdi minha mãe, não tinha nada que chegasse a tempo, assim, de novo foi o esporte que me levantou, sabe? Então, assim... Quando eu perdi aqui, eu disse, quer saber, eu vou mostrar o quanto isso é importante na vida de uma pessoa, assim, quando eu tô triste, é sempre o esporte que me salva, assim, eu acho maravilhoso, assim, eu tô sempre pregando, faço esporte, qualquer ele que seja, porque é uma delícia, assim, e aí tem isso, assim, tem o Klaus, que é o meu marido, que é o cara mais legal do mundo. Que legal, foi isso, Ficou gente. muito legal, eu adorei. Eu adorei também. E a cachorrinha, sua Ah, cachorrinha. não, meu cachorro é um amor, o nome dela é Chernobyl, imaginem, né? Mas é uma delícia, assim, é uma terapia ambulante, é quem me faz rir o dia inteiro. Mas é isso. Vocês gostaram, gente? Gostaram de conhecer mais aqui a rotina da Daisy? Eu fiquei assim de cara, não é? Porque, olha, fazer tudo isso e ainda a Daisy ainda faz curso, dá as entrevistas, tem o trabalho dela, que loucura, né? Faz as vinhetas. Faz as vinhetas. A Ju me deu esses dias uma pasta de amendoim, uma manteiga de amendoim, que é a coisa que eu mais gosto no mundo. E aí eu tenho um perfil pessoal que é para 10 amigos, assim, lá de Caçapava, da minha cidade. E eu postei comendo a pasta de amendoim. Até hoje eles me zoam, me chamam de rainha da manteiga de amendoim. Porque assim, o dia inteiro comendo aquela pasta. E foi por tua causa que eu engordei. Só que me faltava. Mas é isso, gente. Essa Adorei. é a vida. Também adorei. Também adorei. Vocês gostaram, gente? Coloquem aí no chat. Não vai ser toda semana que nós vamos fazer um desafio, não é? Mas em breve nós vamos fazer novamente o jogo, não é? Espero que não seja eu. Porque a minha rotina não é tão maravilhosa. Não. Nossa. Mas rotina sempre é difícil, né, gente? Não dá. De alguma forma a gente tenta encaixar alguma coisa ali na nossa vida, no que está acontecendo, porque cada uma tem ali uma rotina que não é fácil, que é pesada, mas que a gente tenta encaixar os momentos
não é de tranquilidade, porque É. senão, né, Ju, tem que dar uma animada aí. É, exatamente. A gente está aqui numa missão de animar a Ju, gente, porque ela, depois dessa semana do Politiquiz, ela chegou aqui Deprimida. deprimida. Tô Não, mas deprimida. vamos lá. Não se Não, mas vai esqueçam. melhorar. Não se Vai melhorar. esqueçam, né, que a gente está aí com o projeto Dani Suano para ir lá sabatinar os senadores. Então, para vocês que podem, que querem ajudar para a gente ir lá para Brasília, não se esqueçam o Pix da Pavivil, que é pavinato com 2 T's, @outlook.com. Gente, já estamos quase acabando. Dá tempo aí pro Vira Casaca? Dá tempo? Dá tempo, Mafê? Faz uma Mafê disse rapidinha, que né? dá tempo. E É aí, você. quer Não, sortear? Não, a Mafê escolhe aqui. Mafê vem É aqui a e sorteia o que nome. sorteia o nome. Aí tu Eu sorteia vou o pegar aqui pra Só quero Mafê. dizer que ainda a Daisy ainda não Ai, fez gente, o Vira Casaca. Vira casaca. Bem, eu já fiz também. Ai, Deus. Daisy. Socorro, Deus. Ai, eu sabia. Era aí, né? Ju! Graças a Deus. 40, putz. Ju! Pera, tá bom. Deu? Ai, não, Não vai, eu não não. tenho estômago. Mas pra é a Vira Ju, Casaca. gente, Aí acreditem. sorteia o tema, Ai, Ju. ai. Ó, a gente vai até deixar você sortear o tema. Vai até deixar, né? Esse privilégio. Ai, só falta ser um tema. Ah, não, então. Ai, que bom. Qual é o Nossa, tema? um tema Ah, super bom. das estátuas. Se as né? estátuas das devem estátuas. ser retiradas. Tranquilo. Ufa. Essas estátuas que homenageiam Borba Gato, mas isso é um pouco de revisionismo histórico, né, Ju? É, Tipo, então. por exemplo, o nome de rua, né, com o nome de general, de comandante, de não sei o que, de personagem político da ditadura militar, se isso deve ser retirado ou revisto, né? Acho que Então, Tem mas o Borba peraí. Gato aqui em o São Borba Paulo. Gato. Então, mas aí a gente vai. O Vira vai ser a partir de qual perspectiva? De manter ou tirar? Porque eu Não, vou ter que Vira- falar o contrário. Qual é a tua posição? E aí faz a argumentação. Faz primeiro a argumentação contra. Isso. Contra a retirada? Não, se- o que você não acredita, na É. verdade, que é o Vira Casaca. Depois você explica qual que é a sua posição real. Ah, sim, tá. É que eu não tenho certeza Tá. também. Sou bem flexível, assim. Ah, é? Tô sendo libriana, ó, libriana. Libriana é assim, ó. Não sabe se quer. Tu é escorpião, não é? Não, Sagitário. Ai, Sagitário. Deixa eu pensar aqui. E Sagitário eu acho que tem certeza, né, das coisas. Mas não tem, nem sei. É interessante, né? Porque nem sempre a gente vai ter uma opinião tão Contundente, né, contundente sobre alguma sobre coisa. algo. Pois é, algumas coisas. Então, tanto faz se eu falar de um jeito, se eu acredito ou não. Daí nós vamos ter que especificar Tá. aqui. Algumas poderiam ser modificadas, outras não. Modificadas, de repente, nome de rua, por exemplo. Eu não sei o que faz uma rua, por exemplo, vocês vão ouvir, que é besteira. Não é nem disso que a gente está falando, mas o que faz um lugar chamar Jacu Pêssego? Uma rua chamada Jacu Pêssego. Eu botaria isso. Ela enlouqueceu aqui. Eu tô falando sério. Então tem coisa que não faz sentido nenhum. Então muda, né? Pode mudar. Agora, estátua, tá, Borba Gato. mas a gente não está falando do pêssego. A gente está falando. A gente tá falando da questões históricas. Então, eu acho que o Pêssego é obra do Maluf, não é? Não foi do Maluf? Eu acho que é do Maluf. Ah, eu só lembro o Maluf lá, falando de Jacu Pêssego. Qual outro lugar que o Maluf falava? Que ele falava muito. Mas tu é contra ou a favor dessa mudança? Gente, É porque eu não estou entendendo, Ju. Assim, tu é contra essa. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul teve toda essa história que a gente até comentou aqui no Politiquins um dia da mudança do Do hino. hino.
Então, eu sou contra, eu acho que é um revisionismo histórico. Aí tu vai mudar toda a história da mas humanidade. olha só, desculpa. É Porque uma você falou do jacupêssego, aí eu fui pesquisar, né? Que os moradores cultivavam especialmente o pêssego. Aí, ó. Fruta que tornou Itaquera conhecida e dá o nome ao seu principal corredor viário. Jacupêssego. O jacu-pêssego. Mas de onde aí, ó. veio a primeira parte? O jacu, eu acho que é uma ave. Será que não tem uma ave lá? Jacu é uma ave. Ó, ele tá dizendo que sim. Jacu é uma ave. E o... Tu ainda não virou casado, tá no programa. Não. Então, olha, por exemplo, assim, fica antigo mesmo. Tem coisas que ficam antigas, mas se a gente fosse fazer um revisionismo histórico de tudo, por exemplo, Mamonas Assassinas jamais existiriam, certo? É daquele tempo, tem uma representatividade daquele tempo e está na nossa história. Escolinha do professor Raimundo. Exatamente, também não existiria. Tem hoje o que é politicamente considerado incorreto, outra hora não foi, né? As apresentadoras de TV Sim. femininas, né? De crianças infantis, como elas se portavam antigamente, como se portam hoje, é completamente diferente. A Madonna hoje estava presa. Exato, tem Estava presa. a Débora Blando, lembra da Débora Blando lembro. na TV? Então, isso tudo conta. Aí aqui, ó, na década de 20, imigrantes japoneses se instalaram em uma área verde do extremo leste da capital. Notabilizaram-se pela produção de pêssegos. Para comercializarem as frutas, abriram uma pequena estrada de terra à margem do rio Jacu. É o rio Jacu. Devia ter muito jacu lá. O afluente do Tietê, hoje canalizado, devido ao seu nome a um pássaro comum naquelas paragens. Só em 96, a antiga estrada recebeu o nome de Avenida Jacupêssego. E eu acho que foi o Maluf que fez, que deu o nome, não foi? Não achou? Mas e aí? Então, e aí que as estátuas... Podia ser candidato. Podia ser candidato. A Daisy eu tô pensando... Eu quase infarto com isso. Não, deixa ele lá, deixa o Borba, deixa as coisas serem como elas são. Por exemplo... Essa é a sua opinião, é isso? Verdadeira? eu não gosto nem da ideia de todes, que é um revisionismo... Eles argumentam que a língua ela não é fixa, né? Realmente ela não é fixa, tanto é que o você já é uma expressão de uma outra que vem de muitas outras coisas. O que eles não entendem Era é que eles confundem essa questão da linguagem que não é fixa com imposição de linguagem. São coisas diferentes. Imagina a gente falando voz miceta. Exatamente. Tem coisas que precisam de atualização. Mas em relação às estátuas, deixa as estátuas, façam outras coisas do lado. Enfim, uma hora vai cair também, nada dura para sempre, esse é o ponto. Deixa lá. Aí tu não vai virar casaca. Não vai cumprir as regras do jogo. Mas o que eu preciso fazer agora? É porque eu fiquei na dúvida. Ela verdade ou não. Se eu virar casaca é tu defender o oposto do que tu pensa. Não vou virar. Não vou virar. Eu gosto de ver que ela se recusa. Não vou virar casaca, não. Deixa como tá. Pensando exatamente no caso do Mamonas Assassinas. E da gargalhada boa que deu já com o pêssego do Maluf. Eu quero lembrar o nome do lugar do Maluf. Gente, então, Maluf. Maluf tem uma série de críticas com o Maluf. Olha quanta coisa ele fez. Mas essa é a grande questão. Não é? Por isso que votavam nele. Eu não tiro o Maluf. Sabe, o Maluf já falou um monte de besteira também, né? Eu sou péssima para contar piada, mas posso contar uma piadinha do Maluf? A audiência vai lá para baixo agora. Mas então, tem uma piadinha que diz assim, por exemplo, três políticos estão conversando, tá? E o político da Inglaterra fala assim, tá vendo aquela ponte lá? 50% para o meu bolso. Aí o político dos Estados Unidos, tá vendo aquela estrada lá? 60% para o meu bolso. Aí o Maluf chega, tá vendo aquela ponte lá? Os caras, não, 100% para o meu bolso. Desculpa. Desculpa. Eu nem tinha feito a ponte. Tá tudo no bolso dele. Gente, deixa eu contar uma coisa. Um dia eu encontrei o Maluf. Então. Falei?
Já com o pêssego, a obra do Jânio, que o Maluf terminou. Grande bafê, ó, tá vendo? Mas tem um outro lugar que o Maluf falava. Agora, sabe que o Maluf- O Maluf fez muita coisa, Eu né? morria de rir, mas eu achava engraçado. Então, para não mudar Tanto nome. que ele tinha, né, o jingle dele. Foi o Maluf que fez. Bom, eu encontrei uma vez o Maluf, sabe aonde? Que eu fiz uma entrevista para ele. Quer dizer, não é que eu fiz uma entrevista, eu vou contar essa daqui para vocês rapidinho, que é uma tá. curiosidade interessante. Eu fui chamada para fazer o Super Pop com a Luciana Gimenez. Ah, é? É. E Você aí, foi? lógico, Ixi, a gente tem que resgatar claro, não, essas mas imagens. eu não apareço nesse Ah, Super Pop. Deixa eu explicar o que foi. Aí, era para inicialmente ia ser uma entrevista assim como a nossa. Tá. A Luciana, um especialista, e o Maluf, né? Aí falaram assim, né? Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um outro modelo de programa, vai só a Luciana entrevistar, só que eu preciso de alguém ajudando aqui, qualquer coisa que ele falar que enrole alguma coisa e tal, tudo mais, avisa aqui pra gente já indicar para a Luciana não falar bobagem do contexto político, né? Tá. Então eles iam falando, eu ia assim, ó, eu era tipo esse negócio que tem de verificação de verdade hoje, qual é que é? Agência verificadora. agência verificadora, mas como que chama? Que tem a lupa, como é que é? Esqueci o nome específico. É a checagem, né? É a checagem, eu era a própria checagem lá, a pessoa. Ele ia falando, eu pum, 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 isso é verdade, isso não é, isso tá. assim, isso assado, isso assado. Foi muito bom. E a Luciana, gente, deu um show, porque eu não imaginava como era ficar com tanta coisa num TP, e ela escutava de um lado, escutava do outro, e ela ainda falava. Achei maravilhoso. É isso. Então, portanto, eu conheço o seu Maluf. Ah, é? Conheço. Eu só ouvia algumas vezes lá na Câmara dos Deputados. Pois é. É isso, É gente. isso. Sexta-feira de curiosidades. Pois é, várias curiosidades aqui, não é? Daisy, quer fechar? E obrigada, viu? Porque foi sensacional trazer aí também a tua rotina, né? A gente saber um pouco mais. Foi sensacional Eu mesmo. que agradeço. Adoramos. Muito legal poder falar disso, uma outra área que ninguém conhece, né? Eu nem coloco muito isso em rede social, porque, enfim, é bem particular mesmo, mas fico muito feliz. E aí pedir para as pessoas darem o like, compartilhar Isso aí. e esperar a gente na segunda-feira. É isso aí, gente. Muito obrigada novamente. Não se esqueçam, compartilhem, por favor. Comentem depois sobre os temas que nós abordamos aqui no vídeo também. Engajem. E, claro, até a próxima semana. Curta e compartilhe aqui o Politiquins. Obrigada, gente. Até mais.